na prática da palavra, na prática do nosso dia a dia realmente, de entendermos todos os dias. E nessa noite eu vou falar em especial sobre tomar decisões segundo Jesus, amém? Você toma decisões todos os dias, e a gente vai falar sobre isso. Então, eu quero te fazer uma pergunta: como estão os seus passos? Como você está andando? Você está seguindo Jesus? Você está sendo realmente um discípulo de Cristo? Um verdadeiro discípulo dele, que anda com ele? E antes de entrarmos na palavra aqui realmente, eu gostaria de ler Lucas capítulo 9, verso 23, que é a base da nossa mensagem, que diz: disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, amém? Então o que quer dizer tomar a sua cruz? Quer dizer renúncia, quer dizer deixar algumas coisas que você gosta muito para seguir Jesus. Significa deixar o seu tempo, que é tão precioso, de fazer algumas coisas para seguir Jesus. E aqui eu estava hoje de manhã correndo, e Deus ministrando ao meu coração, e Deus falando assim para mim: Guilherme, o reino dos céus, o maior no reino dos céus é aquele que serve, assim Jesus falou, né? E eu estava pensando, o maior no reino dos céus é aquele que mais renuncia, é aquele que mais renuncia, é aquele que mais toma a sua cruz, é aquele que mais morre, é aquele que mais entrega, é aquele que mais abre mão. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, como cristãos, nós pensamos assim: olha, você vai me falar se eu estou falando errado, porque eu tenho certeza que você já pensou assim: nossa, aquele pastor lá, o pastor Rogério, nossa, esse é o maior no reino, porque ele dá profecia, ele fala, ele aponta o dedo, ele sobe ali, a presença de Deus é diferente. Não, o pastor Pierre, ele é o maior, porque ele sabe todas as perguntas. Todas as vezes que eu vim perguntar alguma coisa, questionar alguma teoria para ele, alguma teologia, ele soube responder todas as perguntas. Será que isso é o que nós hoje temos como referência? Nós olhamos e falamos assim: nossa, esses são os maiores, porque estão sendo mais usados, aquele é o maior, ou aquele que está lá na televisão e aparecendo para todos verem, a igreja com mais de 500, não sei quantos mil membros, é aquela coisa maior do mundo. Mas a questão não é essa, a questão é que muitas das vezes esses homens foram os que mais se entregaram, foram esses homens que mais tomaram a sua cruz, foram esses homens que mais se entregaram. Entende o que eu estou falando, irmão? Se você quer ser grande no reino dos céus, se você quer ser visto não pelos homens, mas ser visto pelo Senhor, você precisa de se entregar, você precisa de tomar a sua cruz, você precisa todos os dias, pela manhã, falar: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, porque se o Senhor não fizer a tua vontade em mim, eu não sou nada, eu não consigo nada, eu não vou conquistar nada, eu não vou ser ninguém. Porque quem nós somos, se não fizermos a vontade de Deus? Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu santo nome, Pai. Senhor, que essa mensagem possa, Deus, fazer, Deus, morada no coração de cada um nessa noite, Deus, e não somente, Deus, ser ouvida, Senhor, mas ser praticada por cada um dos nossos irmãos, Pai, por cada um de nós aqui nessa noite. Pai, que nós possamos ter o devido respeito à Tua palavra, ao Teu altar. Deus, que nós possamos ser cheios da Tua presença neste momento, Senhor, para ouvir, Deus, para compartilhar da Tua palavra, do Teu reino, Senhor, e que não pare em nós, Senhor, mas que essa palavra, Senhor, possa, Deus, em nome de Jesus, estar em nós, Deus, e poder fazer influência na vida de outras pessoas, que essa palavra, Deus, possa entrar nos nossos corações, e possa ser testemunho no dia de amanhã, Pai, que pessoas possam olhar para nós, e entender que somos seguidores de Cristo, que somos verdadeiros discípulos de Cristo, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, aleluia, mais forte, irmão, amém, glória a Deus, aleluias, porque nós estamos aqui nessa noite. Então a palavra diz assim: ser um discípulo de Jesus não é sobre ser popular, é sobre ser testemunho, amém? Então ser um discípulo de Jesus é sobre
ser testemunha, ser verdadeiro discípulo, ser verdadeiro seguidor de Cristo, não é sobre ser o mais famoso, ou não é sobre aquele que tem mais curtidas, não é sobre aquele que é o que tem mais visualizações, mas é sobre aquele que dá um real testemunho de Cristo, aquele que vive. Sabe o que é ser testemunho de Cristo? É aquele cara no trabalho que todo mundo fala dele: nossa, esse cara é firmeza, esse cara não chega atrasado, esse cara, ele dá o exemplo no seu trabalho, nossa, ele é diferente. E eu quero dizer mais para você, vou pegar o Otávio de exemplo, porque ele não se importa comigo. Nós muitas vezes não entendemos o que é realmente ser testemunhos de Cristo, ser verdadeiros discípulos. O Otávio vai montar um guarda-roupa hoje, tá? Um exemplo. E aí, meu irmão, ele passa por isso todos os dias, ele começa a montar o guarda-roupa, peça por peça, vai montando, mas não tem a parte de trás do guarda-roupa? Depois que ele montou, geralmente a gente encosta o guarda-roupa na onde? Não é na parede? Ou algum de vocês aí coloca o guarda-roupa no meio do quarto e fica olhando o que tem atrás do guarda-roupa? Fica, Zé Bento? Não fica. Ninguém fica olhando atrás do guarda-roupa. E aí, eu vou falar para você o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. O Otávio está montando esse guarda-roupa e a parte de trás deu um problema lá. Mas o que ele faz? Ah, não, ninguém vai ver isso aqui. Ninguém está vendo mesmo. Vou montar desse jeito assim que passa, ninguém vai estar vendo o que eu estou fazendo. Mas um verdadeiro discípulo de Cristo, mesmo que as pessoas não estão vendo, mas ele sabe que Deus está vendo ele. Ele sabe que aos olhos de Cristo, ele está fazendo uma coisa errada. Quantas coisas nós passamos um pano por cima e fazemos de qualquer maneira, porque nós achamos que ninguém está vendo o que nós estamos fazendo. Uma época lá na fazenda, meu pai falou assim: vou colocar uma estátua do Rogério ali, porque quando o Rogério está, as pessoas trabalham, quando o Rogério não está, as pessoas não trabalham. Então nós começamos a pregar em toda reunião, em todo encontro que a gente tinha. Eu comecei a falar, meu pai também, começamos a falar: você não está fazendo para nós aqui, faça aos olhos de Deus, porque Deus está vendo você. E eu creio, irmãos, que há alguns anos nós falando isso, a cultura tem mudado, sabe? Orações e as coisas têm mudado na fazenda. E por mais que você ache que não, mas neste momento tem pessoas lá trabalhando. Eu não sei o que está acontecendo, meu pai não sabe o que está acontecendo, mas eles estão lá, consciente, um ou outro às vezes não, mas consciente de que Deus está vendo eles, de que Deus sabe se eles estão fazendo certo ou estão fazendo errado. Então a nossa vida, ela se baseia muito nisso, sobre sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Porque se eu perguntar aqui, ó, a grande multidão, eu vou falar assim: quem é discípulo de Cristo? Todo mundo: eu sou discípulo, eu quero andar com Jesus. Mas na hora de morrer crucificado de cabeça para baixo, ninguém quer. E isso é uma das coisas que prova que Jesus realmente ressuscitou, a mudança extraordinária dos discípulos após a ressurreição de Cristo. Não tem como um Pedro que era nervoso e que era bravão e que ficava e negou Jesus 3 vezes e que tinha medo de ir à morte, se ele não tivesse visto Jesus ressuscitado, se ele não tivesse visto Jesus subindo aos céus, ele não teria coragem que o Espírito Santo deu para ele após todos os acontecimentos. E esse mesmo Espírito Santo está no meu e no seu coração, e ele está aqui hoje no nosso meio, dando a coragem necessária para você para pregar, dando a coragem necessária para você viver o verdadeiro evangelho, dando a coragem necessária para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? É muito fácil, nós começamos a viver uma vida cristã todos os dias, eu já falei isso aqui várias vezes, nós começamos e pensamos assim: agora eu me converto, e agora as coisas começam a melhorar na minha vida, e vai ser assim, e passa uma aprovação, e passa um problema, sim, vai ser sempre assim. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa de ter provações, entregas. Muitos de nós desistimos simplesmente quando Deus pede algo a mais para nós, quando Deus pede algo mais sério para nós. Eu estava assim, na minha juventude, eu jogava bola todos os dias, eu amava fazer isso, eu amava jogar um futebol, nossa, era muito bom, todos os dias, 7 horas da noite eu jogava um futebol, Zé Galinha, era bom demais, cara, todo dia, meu irmão, jogando um futebol, todo dia, às 7 horas da noite. Mas aí o que aconteceu? Eu entreguei minha vida para Jesus e falei: agora eu quero levar a sério esse negócio aqui. Eu tinha 17 anos, eu falei: eu vou levar a sério esse negócio de Jesus, vou levar a sério esse negócio de buscar a Deus. E aí tinha ensaio de teatro, que horas que era? 7 horas. Tinha culto, que horas que era? 7 horas. E aí o que aconteceu com o meu futebol?
eu tive que abrir mão. Está vendo o que acontece muitas vezes conosco? Nós começamos e falamos assim, no domingo à noite, o pastor faz um apelo, quem quer seguir Jesus de verdade, entregar sua vida, aí você vem aqui na frente, se derrama e chora, eu quero, mas chega na terça-feira, às 7 horas, você tem que fazer uma escolha, ou se você vai, o futebol foi só um exemplo, viu, da minha vida, ou se você vai jogar bola, ou se você vem buscar Deus, e aí esse é o momento crucial, onde você entende se você realmente é um discípulo de Cristo. Eu posso trocar por um monte de coisa, eu posso trocar por trabalho, eu posso trocar por diversão, eu posso trocar por um sofá bem quentinho, mas sabe aqueles dias frios, 7 horas da noite, você pensa assim, eu culto, não vou nada, vou ficar deitadinho aqui na minha coberta, vou encostar aqui, e esse é o momento crucial, onde você tem que parar e pensar, o que Jesus faria? Qual a escolha Jesus faria? Qual a decisão ele iria tomar? E aí você entender, se você realmente é um discípulo de Cristo, você começa a entender isso, através das renúncias que você tem que fazer, através das coisas que você tem que deixar, através da noite que você tem que perder de sono, para poder orar, ou através dos dias que você vai acordar mais cedo, para buscar o Senhor, não importa, eu estou falando à noite, pode ser de manhã, pode ser de tarde, mas alguma coisa, você vai ter que abrir mão, e meu irmão, não ache, eu já ouvi algumas, eu vou entrar nessa palavra aqui ainda, estou chegando lá pastor, mas meu irmão, muitas vezes nós achamos assim, eu já ouvi essa fala aqui várias vezes, eu já abri mão de muita coisa, eu já mudei demais, eu não aguento mais mudar, eu não aguento mais abrir mão, meu irmão, as coisas vão apertar mesmo, não adianta não, quanto mais se aproxima o dia, quanto mais, assim como o pastor ministrou aqui nessa noite, Jesus está voltando, e mais próximo fica dessa volta de Jesus, mais coisas nós precisamos renunciar, mais tempo nós precisamos de dar, mais tempo para o Senhor nós precisamos de entregar, e mais coisas do mundo eu preciso de deixar, porque senão você nunca será um verdadeiro discípulo de Cristo, e eu não estou falando isso porque eu sou e eu me acho o melhor discípulo de Cristo, não estou falando isso, porque eu estou falando que nós precisamos de abrir mão de algumas coisas, para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo, para que se um dia acontecer, de nós precisarmos de morrer por essa causa, nós estejamos preparados para isso, amém? Porque, presta atenção, se nós não conseguimos abrir mão de 1 hora de televisão, como nós vamos abrir mão da nossa vida? Entenda que é uma preparação, entende que Jesus está te preparando a cada dia, cada provação que você passa, cada dificuldade é uma preparação, mude seus olhos, mude a lente, troque a visão e comece a entender que o que Deus está passando, o que você está passando de problema, de dificuldade, Deus está te preparando, não olhe como murmuração, não olhe como, eu não aguento mais isso, mas nós falamos durante a semana toda, eu falei em um GDC, eu falei no outro GDC, eu falei domingo passado, sobre nós entendermos que tudo que nós passamos de problemas e dificuldade, nós precisamos de olhar de outra maneira, entender que é uma preparação, para que se um dia, e olha que vai chegar esse dia, hein? Se for preciso você entregar a sua vida por Jesus, você não hesite em momento nenhum, porque se chegar o dia em que Deus pedir conta da sua vida, você vai entregar sem pensar em nada, e vai simplesmente, eu vou, e o discipulado começa com uma decisão consciente, não com pressão externa, e ele diz, negue-se a si mesmo, e eu te pergunto, Jesus forçou alguém? Jesus forçou algum discípulo a ir com ele? Jesus falou, você é obrigado agora, sai daí, cobrador de impostos, vem aqui, e você vai me seguir. Jesus falou, abandone suas redes, e venha me seguir agora, você é obrigado, você não tem escolha. Jesus fez isso? Não, Jesus fez uma pergunta, e Jesus falou, siga-me. Ele deixou a escolha da pessoa, e é isso que ele faz comigo e com você, e nessa noite você precisa tomar essa decisão real, e Jesus está falando com você, siga-me, mas você precisa de escolher, você tem esse poder de escolher, você tem esse poder na sua mão, de falar, eu quero ou eu não quero, amém? Então, renunciar significa o eu como centro da sua vida, abandonar a autonomia absoluta,
trocar o governo do eu pelo governo de Cristo, e agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E para os ouvintes agora, tome a sua cruz, significa condenação, sofrimento, dor, perda, morte. Tomar a cruz significa condenação, sofrimento, dor, perda e morte. Por isso que é tão difícil você renunciar um docinho para fazer dieta. Por isso que é tão difícil você renunciar uma noite de filme. Por isso que é tão difícil você renunciar, você ser íntegro no trabalho. Por isso que é tão difícil você se posicionar no lugar onde você está e falar, eu sou cristão. Eu não faço isso porque eu sou crente de verdade. Por isso que é difícil, porque isso é tomar a sua cruz. Porque nós não queremos, né, que as pessoas nos veem como o crente, como aquele que é diferente. Mas nós somos isso mesmo, nós somos o crente, nós somos o diferente, nós somos aqueles que fazemos a diferença onde nós estamos. E as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão criticar você, as pessoas vão falar para você assim, quem é você? Por que você está tendo esse posicionamento? Mas quem aqui ainda se importa com o que os outros pensam de você? Nós nos importamos com o que Deus pensa de nós, amém? Não se importe então com o que as pessoas pensam de você, mas se importe com o que Deus pensa de você. Então Jesus representa nesse versículo um tripé, renúncia, que quer dizer entre eu e Deus, uma entrega externa, carregar a cruz, é público, as pessoas têm que saber que você segue a Jesus. E a terceira é uma direção contínua. Então, seguir a Jesus é uma coisa contínua, ele não para, ele não tem um começo, um meio e um fim, porque nós vamos seguir Jesus eternamente, amém? Então, não tem uma brecha aí, e quantas vezes eu já escutei assim, não, eu vou aproveitar a minha vida mais um pouquinho, tá bom demais assim, eu vou para umas festas aí, para umas baladas, vou curtir bastante, e depois, quando eu tiver mais velhinho, eu vou entregar minha vida para Jesus. Vamos nessa, continue assim. Você não sabe que dia você vai morrer, você não sabe se Jesus vai voltar agora, ou daqui 10 anos, ou daqui 5. Entregue sua vida para Jesus hoje, escolha e decida viver realmente para Ele hoje. Não tem mais tempo, não tem mais, depois eu vou ver, não tem mais isso. É hoje que Jesus está te chamando, amém? Então, assim como a Silvana começou aqui nos avisos, falando para nós sobre esse livro, toda essa mensagem, ela é baseada nesse livro, em seus passos, o que faria Jesus, amém? Esse livro foi o primeiro livro que eu li, depois que eu me converti, há mais ou menos 12 anos atrás, e o primeiro livro, na verdade, que eu li inteiro, porque eu não lia nada, depois eu demorei bastante tempo para pegar esse ritmo de novo, e eu lembrava da história, e assim, só para vocês entenderem um pouquinho da história, esse livro conta a história de uma igreja, e um pastor que um dia estava pregando aqui, assim como eu, e entra um mendigo pelas portas da igreja e ele morre no altar. E aquele pastor, ele tem uma consciência, um toque do Espírito Santo, e ele realmente, ele vira a chave. Naquela época não se falava virar a chave. Esse livro foi escrito em mais ou menos meados de 1900. Para você entender que naquela época não tinha internet e nada, e eles falam de jornal, uma imprensa de jornal, onde se publicava jornais. Então aquele pastor, ele reúne alguns fiéis que querem realmente seguir os passos de Jesus, e eles fazem ali um compromisso, um voto com o Senhor, em todas as decisões que eles forem tomar. Tudo que eles forem fazer, eles vão fazer a seguinte pergunta: em seus passos, Jesus, o que o Senhor faria? O que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? Então, toda vez que você for tomar uma decisão, seria assim: eu vou me comprometer hoje, a todas as decisões que eu for tomar, eu vou falar primeiro: Senhor Jesus, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Amém? Então ele conta a história ali, de um jornalista que muda a forma de fazer notícias, uma cantora que abandona propostas lucrativas para usar o seu talento com propósito, e empresários passam a tratar funcionários com justiça e dignidade, amém? Então, essa é o resumo do livro. O que acontece ali é muito interessante. Aquela imprensa de jornal, eu lembro muito bem disso, eles estavam publicando notícias que eram impactantes, que davam muito dinheiro, e aí os funcionários chegam para o dono do jornal e falam: por que você ficou louco? Você vai parar de publicar isso, o jornal vai quebrar. E aí de repente ele fala: não, eu me posicionei, isso aqui não condiz com, se fosse Jesus aqui, ele não iria publicar isso. E aquele jornal quase quebra, aquilo quase
acaba tudo, mas o posicionamento que ele teve, segundo Jesus, teve muitas consequências, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. E assim acontece na vida da cantora, e agora acho que já deram para vocês entenderem o contexto do livro. E seguir Jesus implica em negar interesses egoístas, agir com compaixão, buscar justiça social, viver com integridade. E a narrativa desse livro, todo o contexto mostra algumas coisas como o confronto, naquele primeiro momento, o compromisso em... Agora eu tenho um compromisso de falar de Jesus, de viver como Jesus. O sacrifício. Então, você precisa de entregar a sua cruz, carregar a sua cruz. Então, depois vem a transformação e o impacto de vidas transformadas. Toda vez que nós nos posicionamos na palavra de Deus, consequências vão ter na nossa vida, mas você pode ter certeza que vidas ao seu redor vão ser impactadas. Nunca aconteceu isso com você não? No seu trabalho, na escola, algum lugar assim? Quando você se posicionou e falou assim, eu não faço mais isso, eu não vou fazer, as pessoas começaram a te questionar, por quê? Por que você tomou essa decisão? Por que você está fazendo assim? E aí é uma linda oportunidade para você falar do amor de Jesus, para você falar, sabe por quê que eu não... Vou dar um exemplo claro aqui, tá? Lá na nossa casa, na nossa família, era muito comum a gente juntar toda a família para tomar um golo, e aquela festa, a minha mãe dava cerveja para todo mundo, levava todo mundo para a roça, e aquele tanto de gente. E aí o que aconteceu? Houve um dia que teve um posicionamento. Aqui na nossa casa, todos são muito bem-vindos. Nós compramos refrigerante, a gente vai comprar churrasco, carne, podem vir familiares, mas nós não bebemos mais bebida alcoólica. Um dia houve esse posicionamento. E aí, meu irmão, ninguém mais foi na fazenda para fazer festa. Quando vai uma meia dúzia, uns 5, alguns aí não deixaram de ir. Mas, meu irmão, toda uma história foi mudada por causa desse posicionamento. Toda uma família, tudo aquele todos os planos que o Senhor já tinha constituído lá na frente para toda a família, tudo isso foi restaurado, tudo isso foi mudado. E agora, todas as vezes que um irmão do meu pai, por exemplo, tem algum problema, precisa de uma oração, quem que eles vão? Quando minha avó morreu, mãe dele, em quem que foi o primeiro que eles foram? Quando precisa de uma oração, quando precisa de alguma coisa, quando alguém está passando problema, quem que chamam para orar? Então, deu para você entender? Ali foi feito um compromisso, e ali um posicionamento, depois de um posicionamento, consequências, e depois vidas foram transformadas, vidas alcançadas. Quantos irmãos já vieram aqui, nesta igreja, ouvir a palavra do Senhor, por causa de um posicionamento, amém? Então um posicionamento que gera impactos em vidas, e a pergunta é, o que Jesus faria? Convidando então, o livro termina com um convite muito claro, convidando as nossas vidas, convidando a cada um de nós para vivermos decisões diárias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, amém? Não é um dia ou outro, mas é todos os dias na presença do Senhor. Então, entrando mais agora na nossa palavra, realmente dessa noite, olha lá, meu tempo já está até acabando, era 40 minutos, né? Não tem problema não. Então decidir como Jesus, depois nós vamos falar sobre os outros, e nossa mensagem hoje está baseada em Mateus, do capítulo 4, versículo 1 ao 11, que diz assim, capítulo 4, verso 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? Então, a nossa mensagem hoje está naquela parte ali onde Jesus é levado ao deserto e é tentado. Após 40 dias de jejum e oração, Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos dessa passagem e já ouvimos falar de alguma forma. Então, todos queremos conquistar uma vida melhor, um casamento melhor, uma família melhor, estudos, uma faculdade, uma carreira, negócios, mas você não pode viver por emoções impulsivas. E por isso a pergunta, o que Jesus faria? Sabe aquele lindo ditado e lindas canções que diz assim para você, siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar. Quem já ouviu isso? Em filmes, em novelas, em tudo? Não, aí acontece uma catástrofe,
A menina adolescente perdeu o seu relacionamento, 15 anos, meu Deus, um filme de romance adolescente. Aí a adolescente senta com a mãe e a mãe vira para ela: minha filha, se acalme, não fique assim. A menina chorando, rios, porque perdeu o primeiro namorado, o amor da vida dela. E a mãe linda vira e fala assim: minha filha, não fique triste, siga o seu coração. Mensagem do demônio, mensagem do diabo para nossas vidas. Está tudo errado, não siga o seu coração, siga o que Jesus falar para você. Você não tem que seguir o seu coração é enganoso. O coração do homem, ele é falso, ele cai em qualquer besteira, ele cai em qualquer conversinha. Você sabia disso? Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus, siga o que Jesus falar. E muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós não queremos, nós vamos tomar decisões que o nosso coração não quer, mas é a decisão correta, porque é a vontade de Deus, amém? Às vezes você tem que gerar confrontos, às vezes você tem que falar com pessoas que você não quer falar, às vezes você tem que falar coisas para o seu patrão ou para o seu funcionário que você não quer falar, mas é da vontade de Deus que você fale. Tem coisas que você não quer falar para o seu filho, mas você precisa de falar. Tem correções que você precisa de fazer com os seus filhos, mas você não quer falar, porque o seu coração é bonzinho, tadinho, ele vai ficar triste, vai ser um mês com raiva de mim, estou nem aí não. Fale com seu filho, posicione-se, porque a palavra do Senhor está falando. Fale, confronte, senão depois você vai se arrepender, em nome de Jesus. Irmão, estou falando para nós, tá? Ó, tem gente cutucando um outro aí, ó. Isso é um perigo. Brincadeira, tá? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Isso aqui também fala muito sobre as besteiras que a gente fala, né? Eu fui um cara que já falei besteira demais nessa vida. Chutava pneu do trator, mordia rabo de vaca, xingava todo tipo de palavrão bruninho que você pensasse. Todos eles, conhecia todos eles. Não podia dar nada errado. O trator não podia parar de funcionar, que eu estava xingando, que eu estava gritando. Mas a palavra de Deus transformou o meu coração e o meu modo de falar e a minha vida. E graças a Deus, o Senhor tem me dado graça para vencer nessa parte. Coitada da Isadora que já sofreu com isso. Dando murro no volante do carro, xingando ela. Mas graças ao Senhor que eu me converti, né, Isadora? A vida então é feita de escolhas. Quantas escolhas você tem que fazer? Todos os dias, assim como o pastor falou aqui hoje, quando você levanta pela manhã, Jânio, você tem que fazer uma escolha. Eu vou pensar no meu café, o que eu vou tomar de café? Um bolo, um pão, uma banana. Você tem que tomar decisões, e aí o dia vai passando e decisões mais sérias começam a acontecer. Decisões mais sérias começam a acontecer na nossa vida. Pessoas começam a te perguntar, o que você vai fazer? Isso ou aquilo? Eu falei, não sei, fico em cima do muro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, e estejam sempre preparados. Então, vamos ver agora algumas decisões que nós precisamos de tomar para seguirmos Jesus de maneira verdadeira e íntegra. Então, existe uma aqui, uma escolha crucial, entre atalhos ou a fidelidade ao Pai. Não tome atalhos, eu vou falar disso daqui a pouco. Primeira coisa, decida não satisfazer desejos legítimos fora da vontade de Deus. Mateus capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus poderia transformar as pedras em pão? Sim, a hora que ele quisesse, mas não era da vontade de Deus. Então o diabo sempre vai trazer dúvida ao seu coração. Preste atenção, o diabo sempre vai trazer dúvida no seu coração. E esse é um grande problema para nós. Esse é um grande problema. Precisamos estar satisfeitos todos os dias em Jesus. Agora eu quero explicar uma coisa rapidinho aqui, irmãos. Olhe para mim aqui rapidinho, Jesus estava com fome, não estava? Não estava? Então, o diabo sempre vai atacar em alguma coisa que você está com fome. Vou dar um exemplo aqui sobre pornografia e sexualidade. Muitos de nós, quando somos jovens, pensamos assim, olha, quando eu casar, meu problema com pornografia, masturbação, olhar a mulher na rua, vai se acabar.
porque eu vou ter minha mulher em casa e acabou todo o problema. Os homens casados aí, acabou o seu problema? Não. Porque a satisfação não está em ter a sua mulher e ter relação com ela. A satisfação está em ter Jesus no seu coração. Amém? O diabo sempre vai lançar uma dúvida quando você está dando uma brecha ali, quando você está com fome. Quando você está com fome de alguma coisa está errado, alguma coisa está em desequilíbrio, o diabo vai usar essa brecha para entrar e para te cutucar ali. Então entenda que para você vencer a sua sexualidade, para você vencer o seu pecado, para você vencer tudo aquilo que tem te tentado, você precisa estar 100% satisfeito em Jesus. Amém? Você não pode estar com fome. Você não pode estar com fome de nada, está entendendo? Estou falando de fome, não é fome no sentido assim de comer alguma coisa, não. Eu estou falando de fome no sentido de você estar abrindo brecha para alguma coisa, você está em pecado em alguma coisa, e o diabo entra ali, e eu posso falar com isso com toda autoridade, porque eu já passei por isso na questão da sexualidade. Porque eu achava que, não, depois que eu me converter, está tudo resolvido, depois que eu casar, pronto, já era. Mas não adiantava, não era isso não ia me curar, isso não ia me tirar a minha satisfação, isso não ia trazer para mim uma satisfação, mas eu só consegui vencer tudo o que tinha na minha vida, todo o pecado, tudo aquilo que eu estava tentando, quando eu realmente comecei a buscar em Jesus a satisfação plena. Amém? Então, busque em Jesus. Como que você então consegue estar 100% satisfeito? Buscando a Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não pode, nosso curso de satisfação, você não pode, em momento algum, parar de adorar, parar de buscar. Em momento algum você pode dar brecha, em momento algum você pode parar de pensar em Jesus, de viver uma vida sendo realmente um discípulo de Jesus. Então, Jesus estava com fome, era uma necessidade, e o diabo não sugeriu algo aparentemente errado, mas algo fora do tempo e da vontade de Deus, aparentemente errado. Então, aqui eu quero dar um exemplo muito bacana. Muitas vezes aquilo que o diabo oferece não parece ser errado, parece que é certo. Eu quero contar um testemunho aqui rapidinho. Quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu tirei minha carteira de motorista lá, foi muito legal, e eu consegui passar. E aí, uma semana ou 2 semanas após, eu estava com a minha carteira provisória, e eu ultrapassei na faixa contínua, polícia me pegou, eu falei, já era, agora eu vou perder minha carteira, batalhei, tirei tudo certinho, só para tirar minha carteira. E ali naquele momento, contando rapidinho, eu tinha a opção de jogar todos os meus pontos que eu tinha perdido por causa da multa, na carteira da minha mãe. A minha mãe nunca toma multa, ela é muito boa, motorista ali, não sai muito, não toma multa não. Aí que ultrapassa tudo certinho, nas faixas certas, eu que sou fazer errado. Aí que acontece? O cara chegou para mim e falou para mim assim, o despachante, ó, você pode pegar seus pontos aqui, joga para sua mãe, e aí você não perde sua carteira. Aí eu te pergunto uma coisa, aparentemente, parece ser errado isso? Ah, não parece ser errado não, isso é, todo mundo faz isso para não perder. Olha, a sua carteira, a questão não é o dinheiro, a questão é o tempo que você demorou para ficar tirando, teve que perder tempo para ir lá, para tirar a carteira, depois teve que, tanto, mas, diante de Deus, eu fiz aquela pergunta, eu estava lendo esse livro na época, o que Jesus faria? Era minha mãe que estava naquele carro? Foi a minha mãe que ultrapassou na faixa contínua? Não, então era uma mentira. Então eu falei, eu não vou fazer. E aí, meu irmão, ia ter consequências. Qual que era a consequência? Eu poderia perder minha carteira. Mas eu falei, em nome de Jesus, seja feita a vontade do Senhor. Se eu vou perder ou não vou perder, Deus é que sabe. Mas entreguei nas mãos do Senhor e falou assim, não, eu não vou mudar nada. Fui eu que tomei a multa e eu vou arcar com as consequências. Entende? Que sempre que nós tomarmos uma decisão, nós vamos ter consequências. Mas pela glória de Deus, em nome de Jesus, a minha carteira provisória chegou em outubro, em novembro a multa chegou, pronto, a carteira permanente chegou em outubro, em novembro a carteira nova chegou, pronto, tudo resolvido, perdi 7 pontos, mas agora é bom, né, que todo ano renova, naquela época não era assim não, mas 7 pontos não me fazia perder a carteira. E graças a Deus, Deus me honrou pela minha decisão, mas pode ser que Ele não teria honrado, pode ser que eu teria perdido a carteira, mas qual que é a questão aqui? Eu estava preparado
para tomar essa decisão e falar: não tem problema, Senhor, eu tiro de novo, depois quando der a hora certa eu tiro. Então, a frase mais perigosa de nossas vidas é: isso é meu direito. Eu quero dar mais um exemplo aqui muito bacana. Quando você está lá na fila do hospital, aí chega com uma dor e precisa ser atendido, mas aí tem umas pessoas com prioridade. Aí você chega lá assim, na fila do hospital, como é que é o hospital sempre, né? Aquela coisa, aquela loucura, tanto de gente lá naquela fila, quando você chega às vezes um domingo de manhã, pós-festa, alguma coisa assim, está cheio de gente lá. Aí você chega com uma dor de barriga, ai que dor de barriga, tal, não estou aguentando. Aí você chega e senta lá. Mas tem um monte de gente que está às vezes com o braço quebrado, o outro que está com a perna para trás, o outro não sei o quê. Quem que é a prioridade ali no momento? Não é? Quem está pior do que você? Mas aí a gente, nossa, isso aí acaba com a gente, sabe? Aí você tem que pensar assim: o que Jesus faria nesse momento? Eu acho que ele oraria por todo mundo, curaria todo mundo, né? Quem quiser ser curado, vem cá e puf. Às vezes nós temos que fazer isso, né? Temos que ser mais ousados, chegar lá no hospital e falar: quem quer uma oração aqui? No meio daqueles 20 ali, a turma vai ser curada, em nome de Jesus. Mas irmão, a gente vira lá, chega no atendente do hospital e que não tem nada a ver com a história, fala assim: é o meu direito, eu tenho que ser atendido, eu pago os meus impostos, esse hospital não está com nada, eu não sei o quê. Olha a frase, que perigo. Eu tenho os meus direitos. Mas meus direitos como assim? Passando por cima das outras pessoas. Entenda que tem outras pessoas que têm prioridade acima de você, mas esse é o problema. Nós pensamos só em nós pensamos só no nosso umbigo, na nossa dor, na nossa vontade, e quer chegar lá e quer ter prioridade acima de todos. Quantas vezes nós que estamos aqui pulamos a fila, passamos na frente e somos aquele lindo e maravilhoso que eu sempre falo aqui, o crente veiaco. Vou falar sobre você agora, crente veiaco. Não consigo não falar dele. Aquele crente espertalhão, que está escrito lá: não faça, ele quer fazer. Por quê? Porque é o meu direito, porque eu tenho direito sobre isso. E isso acaba com as nossas vidas, isso quebra o nosso testemunho. Ah lá, você viu? Ah lá, aquele lá, ó, diz que é cristão, diz que é seguidor de Jesus, mas estava lá fazendo um barraco lá no hospital. Esse é o testemunho que nós precisamos dizer lá, meus irmãos. Segunda decisão: decida não testar Deus para provar a sua fidelidade. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus capítulo 4, 5 e 7, e Tiago capítulo 1, versículo 13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então o diabo usa a própria escritura, mas de forma toda distorcida. Então Jesus responde com outra escritura, interpretando corretamente. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16: não ponha o Senhor à prova, o seu Deus, como fizeram em Massá. Não ponha o Senhor à prova, meu irmão. Jesus decide não manipular Deus, nem exigir provas da sua fidelidade. Uma frase muito importante: lembre-se de que a fé verdadeira não exige espetáculos. Decidimos confiar em Deus, mesmo sem sinais extraordinários. Muitas vezes nós achamos que, não, eu preciso que o Senhor faça o sobrenatural. Nós somos muito movidos por isso, irmãos. Nós somos movidos por ver anjos, nós somos movidos por ver o sobrenatural, por ver coisas fora da realidade. Mas irmãos, Deus, Ele se manifesta nas coisas mais simples, no nascer do sol, num pôr do sol. Deus se manifesta num respirar, Deus se manifesta através da natureza, de obras que Ele tem feito por nós, através da minha e da sua vida, de nós levantarmos de manhã e simplesmente podemos respirar. Deus está se manifestando em nós. Entenda o que eu estou querendo dizer. Nós realmente precisamos de buscar por esse sobrenatural. Nós precisamos de buscar por ver anjos, por ver coisas sobrenaturais, por pessoas sendo curadas em nossa frente, mas não é somente disso. Assim como algumas igrejas sensacionalistas que vivem somente disso, somente do sobrenatural, e exageram algumas coisas e mascaram outras e fazem coisas assim que nem existem, para atrair as pessoas para o místico, para atrair as pessoas para aquilo que elas não conhecem.
Entenda que nós precisamos de entender que precisamos de buscar esse sobrenatural, mas não podemos viver somente nisso, não podemos pensar somente nisso. Precisamos de entender que Deus se manifesta nas mínimas coisas, todos os dias, amém? Terceira decisão, decida adorar somente a Deus. Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus capítulo 4, verso 8 a 10. Rejeite todo atalho para o sucesso. Nunca use o nome de Deus para as suas motivações pessoal. Então, não seja um crente velhaco. Não busque atalhos. Eu quero dizer para você nessa noite, você precisa querer crescer no seu trabalho. Você precisa querer prosperar a sua vida, amém? Você pode querer ser rico, ter mais dinheiro, você pode querer ter uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, você pode querer ter uma casa melhor, você pode querer ser um pastor um dia, ou um missionário, mas meu irmão, não faça isso buscando atalhos, porque não vai adiantar nada. Não procure atalhos, não seja veiaco, não tenta passar na frente dos outros. O que adianta você crescer no seu trabalho às custas de outro? Porque muitas vezes nós queremos crescer onde nós estamos, denegrindo a imagem do outro, julgando o outro, falando que o outro é ruim, inventando mentiras. Não busque atalhos, não vá por esse caminho, meu irmão. Tente fazer as coisas da melhor maneira possível, ou até mesmo na hora de tirar uma carteira, não busque atalhos, tente fazer a coisa certa, não seja veiaco, não fique lá batendo pontinho, faça as aulas de verdade, seja íntegro, seja verdadeiro com o que você vai fazer. Então pergunte em toda situação, o que Jesus faria no seu lugar. Enquanto o pessoal do louvor vai subindo aqui, eu gostaria de finalizar dizendo uma frase que diz assim: Jesus decide permanecer fiel a Deus, mesmo que isso implique sofrimento e demora. Muitas vezes nós não queremos sofrer, e ainda mais nos dias de hoje nós não queremos demora, nós queremos agilidade, e por isso nós pegamos um atalho, mas nós não sabemos que aquele atalho vai destruir a nossa vida. Então não busque atalhos, tente fazer as coisas da maneira certa e mais correta. Devemos rejeitar atalhos que comprometam nossa fidelidade. Nem todo sucesso vem de Deus. Então quando você olha para as pessoas aí fora, esse é bom demais, ele é rico, olha lá na internet, domingo passado eu falei sobre isso, olha que maravilha, ele só tem mansão, ele só tem casa. É porque você está vendo só uma parte da situação. Nem todo sucesso vem de Deus. Amém? E para nós finalizarmos, eu gostaria que você prestasse muita atenção em algumas coisas que eu vou dizer aqui. Decida viver como Jesus, e assim você vai tomar decisões e escolhas como Jesus. Primeira coisa, o pessoal do louvor já pode vir. Jesus buscava a vontade do Pai antes de agir. Então, antes de qualquer decisão, Jesus buscava a vontade de Deus. Ele resistiu à tentação com base na palavra, não cedeu à pressão das multidões, tomava decisões com propósito eterno, chamou discípulos para viverem com o mesmo padrão. Jesus era o mesmo em público e o mesmo em secreto. Valorizava o coração mais que a aparência. Jesus sabia o real motivo e propósito da sua vinda à terra. Não se distraía com fama ou poder. Investia tempo em formar discípulos e assim nos envia para continuar sua missão. E você? Uma pergunta para você nessa noite. Queria convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe situações e momentos na sua vida que você deveria ter decidido de outra maneira, ou que você neste momento acabou de entender assim: nossa, eu estou errado nisso aqui, essa decisão que eu estou tomando não está certa, Jesus não faria dessa maneira. E a pergunta para você é essa aqui: e você? Como vai viver? Como serão os seus passos hoje e as suas decisões? A palavra de Deus, ela é viva, e o Espírito Santo tocou no coração de cada um aqui nessa noite, eu tenho certeza. Alguns
já entenderam, outros ainda não. Mas o Senhor te convida nessa noite, o Senhor Jesus te convida a ser um verdadeiro discípulo. E Ele faz uma grande pergunta: você tem vivido a sua vida segundo Jesus? Tudo que eu falei aqui nessa noite, o Senhor te coloca à prova nessa noite. E existem decisões que você precisa tomar hoje, neste momento. Em nome de Jesus, Jesus te convida a decidir por Ele, decidir a caminhar com Ele, decidir a realmente ser um verdadeiro discípulo, a realmente entregar a sua vida, a sua maneira de viver para Jesus. Você com os olhos fechados, em nome de Jesus, você que ainda não teve uma experiência com o Senhor, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa noite, convido você a dar somente um sinalzinho assim para mim, ó, só eu que vou ver. Fala assim: eu quero, hoje, nessa noite, eu quero entregar minha vida a primeira vez para Jesus. E você que às vezes está afastado, tem um tempo que não buscava o Senhor, tinha um tempo que não estava em comunhão, estava se sentindo frio, sabendo que faltava alguma coisa, eu quero convidar você também a tomar uma decisão nessa noite, no seu lugar, o que Jesus faria. E se você realmente quer ter um encontro com o Senhor nessa noite, ser animado de novo, ser cheio da presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, dê mais um sinalzinho para mim assim também, ó. Só um tchauzinho. Eu me encontro afastado do Senhor, eu quero voltar para essa presença. Amém. Pode abaixar sua mão em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor toca a sua vida nessa noite. Obrigado pela sua atitude, a sua coragem de ter levantado a sua mão e dizer: eu preciso do Senhor. Tem outros aqui que precisavam de levantar a sua mão, mas não tiveram coragem, e vocês tiveram, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Agora você, em nome de Jesus, que já aceitou Jesus no seu coração e que nessa noite entende que precisa de viver segundo Jesus, que quer tomar uma decisão, fazer um compromisso com o Senhor, de nas ruas dessa cidade, no seu trabalho, na escola, você quer realmente viver como Jesus, andar como Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé para louvarmos ao Senhor juntos nessa noite, e para que toda essa palavra, tudo que foi falado nessa noite, o Senhor possa encher o nosso coração, em nome de Jesus, com essa canção que diz que eu estou à espreita de Ti, porque eu preciso da Tua presença, porque eu preciso do Senhor, em nome de Jesus. Decida viver uma vida como Jesus. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Na santa expectativa de uma visitação, será hoje este dia, ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação, será hoje este dia, ou será amanhã? Eu estou de Ti, Senhor, todos os dias, que as nossas decisões possam estar em Tuas mãos, Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Levantamos o louvor nessa noite, levantamos adoração a Ti, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, na santa expectativa.
Essa canção diz que eu estou à espera de Ti. Eu estou esperando pelo Senhor, ansiosamente pela Tua presença, ansiosamente para viver o sobrenatural do Senhor, para viver uma vida entregue a Ti, Jesus. Oh Senhor, coloque isso nos nossos corações, Pai, todos os dias de nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Essa mensagem nessa série nós vamos fazer durante 3 semanas, e aí você sempre vai perguntar, cada decisão que você tem que tomar, o que Jesus faria agora no meu lugar? Será que Ele faria isso? Será que Ele tomaria essa decisão? Será que Ele abriria mão disso, ou Ele enfrentaria às vezes o confronto, às vezes o sacrifício? Então que nessa semana, a partir de hoje, você faça essa pergunta cada vez que tomar uma decisão, amém? E se você quiser também estar entendendo um pouco melhor nossa mensagem, tem um livro. Esse livro aí tem mais de 100 anos, foi um best-seller, já foi vendido no mundo inteiro. Você pode adquirir ali atrás, a gente trouxe para você. É uma bênção, se você não leu ainda, leia, bênção demais, amém? Outra coisa importante, nosso 30 semanas, já começamos, nosso ciclo. E aí sexta-feira a gente já tem, continuamos. Você que já fez um ciclo, faça, já estou no terceiro. Cada vez que eu faço, Deus tem algo para curar na minha vida, para transformar. Sempre tem algo melhor, algo que Deus pode fazer na minha vida. Então, você é convidado a fazer conosco. Você que você já fez, você já tem um livro, então você não precisa comprar, é de graça, o curso, tá bom? Só o custo do livro tem um custo, tá bom? Mas faça, esteja junto conosco. Nós temos nosso confidente, nós temos nossa momento de partilha, quando nós abrimos nosso coração, nossos problemas, bênção demais, tá bom? Então, se você vai fazer o ciclo, esse, então dê o seu nome hoje, tá bom? Para a gente poder estar ali colocando o nosso grupo e nós nos prepararmos as salas e tudo mais. Amém? Conseguiu? Aleluia, glória a Deus. Senta um pouquinho então, nós temos a mensagem do Cleice e da Débora, que estão lá no college, se preparando para fazer missões. Então vamos ver eles falarem. Estamos aqui para poder compartilhar com vocês como que tem sido os últimos meses aqui no college. Nós temos vivido experiências sobrenaturais mesmo, muitas curas e muitos milagres têm acontecido aqui no nosso meio. Nós temos visto pessoas que não ouviam, que voltaram a ouvir, pessoas que tinham muitos problemas, que tinham enfermidades que foram curadas, e nós estamos podendo participar disso aqui, então tem sido incrível. Então a gente está tendo muita oportunidade para evangelizar, muitas pessoas aceitando Jesus. Como a Débora disse, muitos milagres. Então Deus tem feito coisas grandes e eu creio que vai fazer muito mais, porque ainda é só o começo, E temos servido muito em várias áreas, vários ministérios. Temos aprendido muitas coisas, Agradecemos vocês que têm orado por nós, têm intercedido, têm ofertado na nossa vida. Pedimos que vocês estejam orando também, porque dia 25 e 26 nós vamos estar em uma imersão lá em Mogi das Cruzes, eu e Cleison. Então a gente vai estar servindo lá na igreja, a gente vai estar evangelizando. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm contribuído com a gente. Eu peço que continuem em oração e também contribuindo. Nós precisamos muito da ajuda de vocês, porque não é fácil a gente estar aqui, viver de uma forma integral. E que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês e que vocês possam continuar ofertando nas nossas vidas
ofertando no reino, que tudo é para o reino. Todas as almas que nós ganhamos aqui, vocês também ganham, vocês que nos ajudam, vocês que contribuem com a nossa oferta. Sim, Deus continue abençoando vocês. Estamos com muita saudade de toda a igreja, nossos irmãos aí. Então é isso, em breve a gente se vê. Estamos ansiosos para poder compartilhar com vocês tudo que a gente tem recebido aqui. Tchauzinho! Até mais. Fé em Deus. Em nossas vidas, Jesus. Pela oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, nesse college, para aprendermos muito mais da parte do Senhor. Amém. Jesus, obrigado por mais um dia. O Senhor nos concedeu o fôlego de vida e que nós possamos desfrutar, meu Pai, desse presente que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus, assim como nós aprendemos aqui. Quando você estiver passando por um momento de crise, por um momento de dificuldade, estiver passando por problemas, não se desespere. Porque você tem um Deus que envia anjos que fecha a boca dos leões que querem te devorar. De falar, aí a gente vai orar, a gente pode orar com vocês? Aí, claro, com certeza. Aí eles levantaram, aí minha esposa falou assim, então um abraço pra família inteira, assim, aí eles abraçaram. Meu Deus! Aí eu cheguei, já pegou em casa, né? Aí eu vou com os dois pés, eu falei, vocês querem aceitar Jesus? Aí eles, com certeza, vão, aí eu aceito. 5. Aí quando vê 5 de uma vez. Aí, Boa noite. Amém. Glória a Deus. Estão no college se preparando para pregar o Evangelho. Estão sendo usados poderosamente lá. Tem sido bênção demais. Estivemos com eles esses dias lá. Nos encontramos, né? Estão animados. E Deus tem feito coisa grandiosa através da vida deles lá. Tem sido dado um testemunho muito grande. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar por eles, né? Mais uma vez, vamos terminar também. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado, Senhor, por vidas que têm, ó Deus, entendido, Senhor, que tudo que são, tudo que têm, todos os dons, talentos, Senhor, são para te servir, para te adorar e levar outras pessoas a conhecerem. Faz de nós também, homens e mulheres, que possam, Senhor, ter essa paixão, Senhor, de falar do teu amor para as pessoas que estão se perdendo, Senhor, ajudar aqueles que estão fracos, encorajar, Senhor, cada um a andar no caminho do Senhor até aquele dia, quando o Senhor voltar, porque queremos estar preparados como igreja, ó Deus, para estarmos contigo para sempre. Mas enquanto isso, estamos aqui e temos uma missão, Senhor, que é falar do teu amor, ó Deus, através das nossas vidas, para pessoas que precisam do Senhor. Então, oramos pela vida do Cleiton, da Débora, do Pietro, da Pâmela, do Gabriel, Deus, de cada um, Senhor, que tem se disposto, Senhor, ó Deus, a servir o Senhor de forma integral. Abençoa também tua igreja, Senhor, teus filhos aqui também somos missionários, ó Deus, aqui na nossa cidade, na nossa casa, onde estivermos, nosso trabalho, que possamos ser parecidos com o Senhor, como o Senhor amou o Pai e veio trazer o reino, Senhor, de Deus aqui na terra. Assim nós como igreja queremos também, ó Deus, fazer, Senhor, como o Senhor, ó Deus, e agir, tomar decisões como o Senhor tomou,
sempre sabendo, Senhor, que melhor é fazer a Tua vontade do que a vontade do mundo, do que a nossa vontade, porque a Tua vontade permanecerá para sempre. E é isso que nós queremos como igreja, e oramos em nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, Teu amor, ó Deus, a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre a vida de cada um de nós, Senhor, até que o Senhor venha, e o Senhor vem em breve. Amém e amém. Amém? Dá um abraço apertado no seu irmão, Deus abençoe. Não esqueça de comprar um livro, aos jovens aqui, que o pastor Guilherme Isadora, tá bom? Então, e aí,